20 de julho de 1944. Uma explosão sacode o interior do quartel-general de Adolf Hitler, na Prússia Oriental. Era o início do que poderia ter sido o fim do regime nazista. Naquela manhã, um grupo de oficiais da Wehrmacht, liderado pelo coronel Klaus von Stauffenberg, tentou assassinar o Führer com uma bomba plantada no esconderijo, conhecido como Wolfschanze, a Toca do Lobo, em Rastenburg. O plano era claro: eliminar Hitler, iniciar uma revolta militar interna e derrubar de vez o sistema de terror instaurado na Alemanha. Mas o atentado falhou. Hitler sobreviveu à explosão com ferimentos leves e não demorou para que o sonho de um levante interno fosse esmagado com o mesmo peso brutal que o regime sempre soube aplicar. Horas depois da tentativa, enquanto conspiradores eram presos ou executados sumariamente, o Führer aparecia ao lado de Benito Mussolini como se nada tivesse acontecido. Era uma encenação calculada, uma demonstração de força fria pensada para desmoralizar a resistência. Nos dias seguintes começou uma caçada nacional. Mais de 7.000 pessoas seriam presas. Homens e mulheres acusados de envolvimento, cumplicidade ou até mesmo silêncio diante da conspiração. Mas o que viria depois não seria apenas repressão. Seria espetáculo jurídico. Milhares de alemães foram levados aos tribunais, não para julgamentos, mas para execuções coreografadas. Sob holofotes, câmeras e microfones, o regime queria não apenas punir, mas humilhar, torturar moralmente e transformar a justiça em arma de medo. Esses julgamentos seriam conduzidos por Roland Freisler, o infame presidente do Volksgerichtshof, o Tribunal Popular Nazista. Mas quem era esse homem? De onde veio a fúria teatral que marcou seus processos? Para entender o papel de Freisler na engrenagem da barbárie legalizada, é preciso voltar algumas décadas. Se você valoriza conteúdo histórico que revela os bastidores do terror nazista, já deixe o seu like agora. Isso mostra ao YouTube que este vídeo é importante e ajuda a manter viva a memória das vítimas. Roland Freisler nasceu em 30 de outubro de 1893, na cidade de Celle, no então Império Alemão. Filho de Julius Freisler, engenheiro e professor, e de Charlotte, ao lado de 2 irmãos. Nada indicava que aquele menino franzino se tornaria o rosto da justiça distorcida sob o nazismo. Quando a Primeira Guerra Mundial estourou, Freisler era estudante de Direito na Universidade de Jena, mas interrompeu os estudos para se alistar. Em 1915, já era tenente. Destacou-se por bravura em combate e recebeu a Cruz de Ferro de 2ª classe, um reconhecimento que muitos oficiais alemães ostentariam com orgulho até os anos mais sombrios da década seguinte. No final de 1915, já com condecorações militares e o uniforme de tenente no peito, Roland Freisler foi enviado ao fronte oriental. Mas naquele teatro de guerra brutal, nem mesmo a experiência de combate salvaria o jovem oficial da sorte que aguardava muitos soldados alemães. Em outubro do mesmo ano, Freisler foi feito prisioneiro de guerra pelos russos. Levado para um campo de oficiais nos arredores de Moscou, ele passou os últimos anos do conflito detido. Mas em vez de se isolar ou se render à apatia, passou a estudar o idioma russo com afinco. Aprendeu a falar com fluência e mergulhou no contexto revolucionário que se desenrolava diante de seus olhos. O Império Czarista havia caído. O bolchevismo ascendia e a Rússia soviética surgia como um novo e radical experimento político. Freisler assistia a tudo de dentro e, segundo vários relatos, chegou a demonstrar simpatia pelas ideias comunistas naquele período. Talvez por oportunismo, talvez por convicção temporária. Mas o fato é que, mesmo depois que outros prisioneiros foram repatriados, ele permaneceu na União Soviética até 1919. Quando finalmente retornou à Alemanha, o país que reencontrou não era mais o mesmo. A derrota na guerra, a crise econômica e a instabilidade política haviam mergulhado a República de Weimar em um ciclo de tensões e radicalizações. Freisler voltou a estudar.
Retomou sua formação em Direito na Universidade de Jena e, em 1922, obteve o título de doutor em Direito. Mas não era um jurista convencional. Seu discurso era agressivo, sua linguagem carregava arrogância e teatralidade, e desde cedo usava o conhecimento jurídico como arma política. Em julho de 1925, ele se filiou ao Partido Nazista, ainda em seus primeiros anos de organização. E rapidamente se destacou como um de seus quadros mais úteis. Enquanto os nazistas enfrentavam acusações por atos de violência nas ruas, agressões em comícios, tumultos deliberados, Freisler usava sua retórica para defendê-los nos tribunais. Entre 1924 e 1935, fez constantes aparições no Tribunal de Honra de Leipzig, onde acumulou fama e também antipatia. Durante os julgamentos, insultava colegas advogados, ameaçava juízes e desprezava as vítimas. Mesmo assim, nunca teve sua licença cassada. Num sistema já fragilizado pela instabilidade política, seu comportamento era visto mais como incômodo do que como ameaça. Ainda assim, dentro do próprio partido nazista, suas qualidades não passavam despercebidas, nem seus defeitos. Em 1927, Karl Weinrich, parlamentar nazista da Prússia, fez uma observação que definiria bem a ambivalência que cercava Roland Freisler. Retoricamente, Freisler é igual aos nossos melhores oradores, se não superior. Tem forte influência sobre as massas populares, mas pessoas pensantes em geral o rejeitam. É útil como orador, mas completamente inadequado para cargos de autoridade, por sua instabilidade de humor e falta de confiabilidade. Mal sabiam eles que, anos depois, aquele orador instável sentaria à frente de um dos mais temidos tribunais da Alemanha nazista, transformando o direito em espetáculo e a toga em instrumento de execução. Apesar de seu temperamento explosivo e da desconfiança que gerava entre alguns correligionários, Roland Freisler seguia subindo. No dia 24 de março de 1928, casou-se com Marion Rusiger, com quem teria 2 filhos. Era uma tentativa de construir uma imagem de homem respeitável, centrado, defensor dos valores germânicos, uma fachada que logo se tornaria útil para os cargos que viria a ocupar. Com a chegada de Adolf Hitler ao poder em janeiro de 1933, Freisler se tornou um nome recorrente nos corredores do novo Estado totalitário. Foi eleito membro do Reichstag, o parlamento alemão, e logo recebeu cargos estratégicos dentro da estrutura jurídica do regime, diretor ministerial e, em seguida, secretário de Estado no Ministério da Justiça da Prússia e do Reich. Essas posições não eram apenas decorativas. Freisler passou a atuar diretamente na reformulação legal do país, ajudando a construir uma nova arquitetura jurídica sob o comando do Partido Nazista. Um de seus principais centros de atuação foi a Academia de Direito Alemão, fundada por Hans Frank, outro jurista nazista de destaque que mais tarde se tornaria governador do território polonês ocupado. A Academia tinha como missão alinhar o sistema jurídico à ideologia nacional-socialista, adaptando leis civis e penais aos novos tempos de perseguição política, racismo institucional e controle absoluto do Estado. Freisler se destacou. Dominava textos legais com precisão, articulava argumentos com velocidade e exibia um talento teatral que fazia de cada sessão jurídica um ato de propaganda. No tribunal, sua voz oscilava entre gritos, sarcasmos e interrupções violentas. Sua presença causava medo. Era, nas palavras de muitos, a encarnação do nazismo no direito. Mas havia limites. Apesar de seu zelo ideológico, de seu fanatismo jurídico e de seu histórico de fidelidade ao regime, Freisler nunca foi alçado aos escalões mais altos do poder. Hitler jamais o indicou para funções além da esfera judicial. E havia um motivo incômodo. O sobrenome Freisler estava manchado por dentro. Seu irmão, Oswald Freisler, também era advogado, mas seguiu um caminho ambíguo. Atuou diversas vezes como defensor em julgamentos politicamente delicados,
nos quais o regime buscava sentenças exemplares, não discussões jurídicas. Oswald era conhecido por causar constrangimentos à acusação. Usava em tribunal o broche oficial do partido nazista, mesmo quando defendia acusados do próprio regime. O gesto provocava confusão. Afinal, o partido estava no banco dos réus ou na defesa. Joseph Goebbels, ministro da propaganda, percebeu a incoerência e considerou aquilo uma afronta. Relatou o comportamento de Oswald diretamente a Hitler, que ordenou sua expulsão do partido. Pouco tempo depois, em 1939, Oswald Freisler foi acusado de irregularidades profissionais. Dias depois, foi encontrado morto em Berlim, em circunstâncias que geraram diferentes interpretações. Foi um episódio que manchou a imagem pública da família e enfraqueceu politicamente Roland Freisler, mesmo que este jamais demonstrasse abertamente incômodo. A partir dali, seu destino estava selado a um único caminho: o tribunal. E naquele ambiente, o palco estava pronto para que ele se tornasse não apenas juiz, mas executor. Se Roland Freisler era um jurista brilhante aos olhos do regime, era porque sabia transformar ideologia em sentença, preconceito em parágrafo legal, ódio em norma jurídica. Mais do que aplicar leis, ele ajudava a escrevê-las. Comprometido profundamente com os princípios do nacional-socialismo, Freisler assumia o papel de teórico da segregação e da exclusão racial, e o fazia com entusiasmo. Não era um burocrata passivo, era um agente ativo na construção de uma justiça deformada. Entre os muitos textos que publicou ao longo da década de 1930, um se destacou pela frieza com que articulava ideias que já circulavam no discurso nazista: a tarefa racial biológica envolvida na reforma da lei criminal juvenil. No documento, Freisler sugeria que jovens considerados indesejáveis do ponto de vista racial, entre eles aqueles que o regime chamava de degenerados ou não-arianos, deveriam ser afastados do convívio com crianças alemãs e enviados a centros de correção ou educação forçada. Não era apenas uma proposta de reeducação, era uma doutrina de segregação legal. Uma tentativa de usar o direito para purificar a sociedade, enquadrando crianças e adolescentes não por seus atos, mas por sua origem. Essas ideias, que hoje soam absurdas, estavam sendo tratadas como propostas legítimas no seio jurídico da Alemanha nazista. E Freisler estava entre os que lhes davam forma e linguagem técnica. Ele também foi um dos defensores mais fervorosos da criação de leis contra o chamado desrespeito à raça, um conceito construído pelos nazistas para condenar relações afetivas ou sexuais entre pessoas de origem ariana e indivíduos classificados como raças inferiores. Em 1933, Freisler publicou um panfleto pedindo explicitamente a proibição legal de relacionamentos entre alemães e pessoas de sangue misto. Argumentava que tais uniões ameaçavam não apenas a moral da sociedade, mas principalmente a pureza biológica do povo alemão. Suas palavras não ficariam no papel por muito tempo. Em 15 de setembro de 1935, 2 anos após esse panfleto circular entre juristas e membros do partido, o regime anunciaria publicamente as Leis de Nuremberg, marco jurídico da perseguição antissemita na Alemanha. Entre essas leis estavam a Lei da Cidadania do Reich, que restringia os direitos políticos apenas àqueles de sangue alemão ou relacionado, excluindo assim judeus e outras minorias da cidadania plena. E a Lei para a Proteção do Sangue Alemão e da Honra Alemã, que proibia casamentos e relações íntimas entre judeus e cidadãos considerados arianos. Ambas foram sustentadas em discursos de pureza racial, e ambas tinham como objetivo central evitar o nascimento de filhos considerados mistos pelo regime, que, segundo os nazistas, ameaçariam a integridade genética do povo alemão. Embora Freisler não tenha sido o único responsável por essas legislações, seus textos, discursos e pareceres jurídicos ajudaram a fundamentar o que viria a se tornar
uma engrenagem legal de exclusão, repressão e morte. Ele não apenas aceitava essa visão, ele a escrevia, com tinta e com convicção. Aproveita e se inscreve no canal agora mesmo. Aqui a história é contada com profundidade, sem sensacionalismo e com respeito a quem viveu os horrores que muitos ainda tentam negar. 1º de setembro de 1939. As tropas da Alemanha cruzam a fronteira da Polônia. A Europa acorda mais uma vez dentro de uma guerra. A Segunda Guerra Mundial havia começado e, com ela, o mundo entraria num ciclo de destruição sem precedentes. Enquanto os exércitos marchavam, a máquina administrativa nazista se reorganizava por dentro. Era hora de endurecer ainda mais as leis, e Roland Freisler, já estabelecido como figura de influência jurídica, aproveitou o novo cenário para avançar ainda mais sua visão punitivista. Logo no mês seguinte ao início da guerra, ele introduziu um conceito até então inédito na justiça alemã moderna, o de criminoso juvenil precoce. Esse termo, inserido no chamado Decreto de Criminosos Juvenis, permitia pela primeira vez na história do país impor sentenças de morte ou penas severas a menores de idade. A lei eliminava qualquer presunção de reabilitação. Tratava adolescentes como adultos, especialmente se fossem considerados perigosos para o corpo racial do povo alemão. A frieza desse decreto foi acompanhada de números trágicos. Pelo menos 72 menores alemães foram condenados à morte pelos tribunais nazistas com base nessa medida. Muitos deles por delitos que, em tempos normais, não passariam de advertências ou reclusões curtas. Freisler não apenas assinava pareceres, ele moldava leis que eliminavam o perdão. Em 1941, com a morte de Franz Gürtner, ministro da Justiça do Reich, Joseph Goebbels sugeriu que Freisler fosse seu substituto. Mas a proposta foi recusada diretamente por Hitler. O motivo? Um suposto incômodo com o passado de Freisler na Rússia, quando estivera preso durante a Primeira Guerra Mundial. A resposta de Hitler foi curta e carregada de desprezo velado. Aquele velho bolchevique, não! Mesmo assim, Freisler permaneceria próximo do núcleo de decisões mais duras do regime. E isso ficaria evidente em um dos episódios mais sombrios da história moderna, a Conferência de Wannsee. Em 20 de janeiro de 1942, 15 altos funcionários do governo alemão se reuniram numa vila elegante às margens de um lago, nos arredores de Berlim. Liderados por Reinhard Heydrich, discutiram com formalidade e terminologia técnica a coordenação da chamada solução final da questão judaica. O objetivo: organizar logisticamente a perseguição e a eliminação sistemática dos judeus da Europa. Roland Freisler estava entre os presentes. Sua função? Fornecer apoio jurídico à proposta, garantir que a linguagem legal encobrisse a brutalidade da ação. A tarefa dele era dar aparência de legalidade àquilo que já era, na prática, um crime em escala industrial. Nenhum dos presentes levantou objeções. Todos, de alguma forma, já sabiam que assassinatos em massa haviam sido cometidos em regiões como a União Soviética ocupada e nos Balcãs. Mas em Wannsee, a lógica foi padronizada. Era a transformação da barbárie em norma de Estado. Heydrich estimou que cerca de 11 milhões de judeus europeus estariam sujeitos ao processo, incluindo populações de países sob controle do eixo, além de regiões neutras, como Suíça, Espanha, Turquia Europeia e até mesmo o Reino Unido. E ninguém, absolutamente ninguém naquela mesa discordou. Freisler, como jurista, não apenas validou juridicamente o plano, mas ajudou a construir os alicerces legais daquilo que viria a ser conhecido mais tarde como um dos maiores crimes contra a humanidade da história. Se você está acompanhando até aqui, comente abaixo. O que mais te impressiona nessa trajetória de poder, ideologia e destruição? Sua opinião ajuda a fortalecer esse espaço de memória. Em 20 de agosto de 1942, Adolf Hitler nomeou Roland Freisler para o cargo mais simbólico e temido da justiça nazista.
presidente do Volksgerichtshof, o Tribunal Popular. Era o ápice da trajetória de um jurista que havia passado anos moldando as leis do regime. Agora, sentaria como juiz supremo nos julgamentos políticos mais importantes da Alemanha nazista. Mas o Tribunal de Freisler não era um espaço de justiça. Era um palco. Cada sessão era conduzida como espetáculo de dominação, onde o veredito raramente era dúvida, e o principal objetivo era a humilhação pública dos acusados. Freisler presidia o primeiro Senado, o núcleo mais temido do tribunal. Vestia uma túnica escarlate intensa, cercado por bandeiras com símbolos nazistas e tendo ao fundo uma imensa escultura negra da cabeça de Hitler colocada acima de seu assento. Toda a sessão começava com a saudação nazista, feita de pé pelo próprio juiz, como se reafirmasse sua fidelidade ao Führer antes mesmo de ouvir qualquer palavra dos réus. Mas ouvir não era exatamente o que ele fazia. Freisler agia como juiz, promotor e jurado ao mesmo tempo. Interrompia os réus, gritava com eles, ridicularizava suas falas e, em alguns casos, impedia completamente que apresentassem defesa. Seu comportamento chegava a ultrapassar os limites técnicos do próprio tribunal nazista. Engenheiros de som relataram que seus gritos intensos atrapalhavam as gravações dos julgamentos, e os microfones precisavam ser ajustados apenas para captar sua voz. Tamanha era a agressividade verbal com que conduzia as audiências. Mas não era só a voz. A própria encenação era humilhante. Os réus, geralmente opositores políticos, resistentes, religiosos ou civis, acusados de críticas ao regime, recebiam roupas velhas, desproporcionais, sem cinto. Como precisavam ficar em pé durante toda a sessão, muitos eram obrigados a segurar as próprias calças com as mãos para que não caíssem. Era simbólico, um réu sem força, sem defesa, sem dignidade, exposto diante da Câmara e do Estado. Sob sua presidência, o Volksgerichtshof tornou-se uma máquina de condenações sumárias. As sentenças de morte aumentaram de forma drástica. Entre 1942 e 1945, mais de 5.000 execuções foram decretadas diretamente por Freisler. Desse total, 2.600 sentenças foram ditadas pelo primeiro Senado, sob seu controle direto. Para se ter uma ideia do que isso significa, em apenas 3 anos, Freisler foi responsável por tantas execuções quanto todos os demais senados do tribunal, somados durante os 11 anos de existência do Volksgerichtshof. Por isso, passou a ser chamado, até mesmo entre alemães, de o juiz sanguinário. Mas para Freisler aquilo não era excesso, era dever. Costumava dizer que sua função era julgar como o próprio Führer julgaria o caso. Não escondia sua parcialidade. Pelo contrário, fazia dela um princípio. Para ele, o tribunal era um instrumento político, não jurídico. Um espaço onde a lei existia apenas para confirmar a vontade do Estado, e onde a vida ou a morte de um cidadão dependia de sua utilidade ou ameaça à ideologia dominante. Roland Freisler não apenas condenava. Ele representava, em sua forma mais pura, a fusão entre ódio, teatro e poder absoluto. 18 de fevereiro de 1943. No pátio interno da Universidade Ludwig Maximilian de Munique, 2 jovens colocam panfletos sobre peitoris de janelas, escadas e corredores silenciosos. Não sabiam, ou talvez soubessem, que seria sua última manhã em liberdade. Hans e Sophie Scholl, irmãos e estudantes universitários, pertenciam ao grupo de resistência Die Weiße Rose, a Rosa Branca, um círculo de jovens intelectuais e cristãos inconformados com o silêncio da sociedade alemã diante dos crimes do regime. Seus panfletos denunciavam os assassinatos em massa, a tirania do governo, e conclamavam a juventude a resistir com consciência e coragem. Mas aquela distribuição foi interrompida abruptamente. Um funcionário da universidade alertou a Gestapo, que logo prendeu os irmãos. Durante os interrogatórios, ficou claro que não se tratava de jovens desorientados. Eles sabiam exatamente o que estavam fazendo.
Sophie chegou a receber uma oferta. Teria sua pena reduzida se admitisse ter sido influenciada pelo irmão. Ela recusou. E sua resposta entrou para a história. Não trairei meu irmão nem meus princípios. Não farei nenhum acordo com os nazistas. Diante da repercussão do caso, o regime decidiu agir com rapidez e brutalidade. Em 22 de fevereiro de 1943, Roland Freisler foi levado até Munique para conduzir pessoalmente o julgamento. Não havia outro motivo para sua viagem. Ele foi enviado para destruir a Rosa Branca no palco de seu tribunal. A sessão durou apenas algumas horas. O tom, previsivelmente, foi o de uma peça encenada. Freisler gritava, insultava, ridicularizava os jovens, mas não conseguiu silenciá-los. Sophie, serena diante da pressão, olhou diretamente nos olhos do juiz e disse: alguém tinha que começar. O que escrevemos e dissemos também é acreditado por muitos outros. Eles apenas não ousam se expressar como nós fizemos. Num momento de tensão, chegou a interromper Freisler com uma pergunta desconcertante. Você sabe que a guerra está perdida. Por que não tem coragem de encarar isso? As palavras da jovem de apenas 21 anos deixaram a sala atônita. Ela não implorava por clemência. Ela acusava com dignidade. O veredito não surpreendeu ninguém. Culpados. E a sentença, como era esperado, foi a morte. Freisler determinou o método. Seria por enforcamento. Mas houve uma mudança de última hora. Com receio de que os irmãos se tornassem mártires se fossem executados publicamente, o regime decidiu adotar um meio mais rápido, discreto e ainda mais simbólico para o terror: a guilhotina. Naquela mesma tarde, Sophie Hans e o amigo Christoph Probst foram mortos. Suas últimas palavras ecoariam mais alto do que os gritos de Freisler algum dia conseguiram. E enquanto ele continuava a exercer seu poder no tribunal, a memória da Rosa Branca florescia em silêncio, como um aviso de que até mesmo em meio ao medo, há quem ouse levantar a voz. 2 meses após a execução de Sophie e Hans Scholl, Roland Freisler retornava à cena. Em 19 de abril de 1943, foi mais uma vez enviado a Munique, agora para presidir o segundo julgamento contra membros remanescentes da Rosa Branca. Desta vez, o espetáculo estava montado com ainda menos paciência e ainda mais raiva. Antes mesmo que os acusados dissessem qualquer palavra, Freisler explodiu em gritos diante do tribunal. O nacional-socialismo não precisa de um código penal contra traidores como vocês. Vou encurtar este processo. As palavras não eram apenas simbólicas. Na prática, significavam que o veredito já estava definido e que o processo legal, mais uma vez, seria apenas uma encenação para justificar a punição já determinada. Em meio ao julgamento, um de seus assessores lhe entregou uma cópia do Código Penal, talvez como um lembrete das formalidades mínimas. Freisler, então, jogou o livro na direção dos réus, com força, atingindo a bancada. Os jovens acusados tiveram que se abaixar para não serem atingidos na cabeça. 13 pessoas estavam sendo julgadas naquele dia. 3 foram condenadas à morte. 9 receberam longas penas de prisão. E uma foi, surpreendentemente, absolvida. Um gesto quase inaudito no tribunal de Freisler. Mas aquela sessão não foi a única em que o juiz demonstrou raiva pessoal contra o pensamento livre. Se você está acompanhando até aqui, comente abaixo. O que mais te impressiona nessa trajetória de poder, ideologia e destruição? Sua opinião ajuda a fortalecer esse espaço de memória. Outra história que marca a trajetória de Roland Freisler é a de Elfriede Scholz, costureira e irmã do renomado escritor alemão Erich Maria Remarque, autor do clássico Nada de Novo no Front. A obra de Remarque, que denunciava os horrores da guerra e expunha o trauma vivido pelos soldados alemães na Primeira Guerra, havia sido banida da Alemanha nazista em 1933, por ordem direta de Joseph Goebbels, ministro da propaganda. Livros de Remarque foram queimados publicamente, suas obras retiradas das bibliotecas e seu nome associado à chamada degeneração cultural. Remarque exilou-se. Mas sua irmã ficou na Alemanha, com o marido e os filhos.
Foi presa após ser denunciada pelo próprio senhorio, que relatou às autoridades que Elfriede havia dito em voz alta que a guerra estava perdida. A frase, ainda que dita num ambiente privado, bastou para acusá-la formalmente. Ela estaria contribuindo para minar o moral de guerra da Alemanha. Durante o julgamento, Freisler, como de costume, transformou o processo em ataque pessoal. Fez questão de expor o parentesco com Remarque e, ao proferir a sentença, disse: "Seu irmão está fora do nosso alcance, mas você não escapará de nós." Elfriede Scholz foi condenada à morte. E em 16 de dezembro de 1943, executada por guilhotina. Não havia evidência de conspiração nem ação armada. Apenas uma frase, uma ligação familiar e a coragem de manter uma opinião contrária, o suficiente para Freisler para justificar o fim. 20 de julho de 1944. No interior da Prússia Oriental, dentro do quartel-general conhecido como Wolfschanze, a Toca do Lobo, uma explosão interrompe uma reunião de oficiais de alto escalão. Era mais do que um atentado. Era uma tentativa desesperada de mudar o destino da Alemanha. O plano partia de dentro do próprio exército. Klaus von Stauffenberg, coronel da Wehrmacht e herói de guerra, liderava uma conspiração que envolvia generais, diplomatas e civis desiludidos com os rumos do regime. A missão era clara: eliminar Hitler, neutralizar a SS e usar o plano de emergência militar conhecido como Operação Valkyria para assumir o controle do país. Originalmente, Valkyria havia sido elaborada para conter rebeliões internas ou crises civis, mas os conspiradores modificaram seus termos para algo muito mais ambicioso: derrubar o núcleo do poder nazista e encerrar a guerra antes que a Alemanha mergulhasse em ruína total. As motivações eram variadas. Alguns buscavam uma ruptura moral com o nazismo. Outros temiam apenas o colapso militar iminente. E muitos dos envolvidos, inclusive altos oficiais, tinham passados comprometidos com o próprio regime e até com o Holocausto. Não era uma resistência pura. Era um ato de pragmatismo político, misturado à consciência tardia. Mas a bomba falhou. Hitler sobreviveu. No mesmo dia, a repressão começou. Ordens vieram diretamente do Führer. "Enforquem como gado." Foram suas palavras ao descrever o que deveria ser feito com os conspiradores. Nos dias seguintes, centenas de pessoas foram presas. Algumas executadas sumariamente. Outras preparadas para o que se tornaria uma sequência de julgamentos públicos, conduzidos mais uma vez por Roland Freisler. Em agosto de 1944, os acusados começaram a desfilar diante do Tribunal Popular. Mas não eram réus comuns. Eram generais, aristocratas, ex-heróis de guerra, nomes conhecidos da elite militar. E Freisler, agora com poder absoluto no tribunal, trataria cada um deles como inimigo pessoal. Com câmeras de cinema instaladas no alto da sala, os julgamentos foram filmados para se tornarem peças de propaganda. O objetivo não era apenas punir, era humilhar, desacreditar, destruir publicamente. Freisler não disfarçava a fúria. Gritava, interrompia, debochava. Chacoteava os acusados por suas medalhas, suas fardas, suas cicatrizes de combate. Transformava veteranos de guerra em alvos de escárnio diante das lentes. Aquelas sessões se tornaram um símbolo macabro daquilo que o sistema nazista havia se tornado. Um regime disposto a destruir até os seus próprios homens, se isso garantisse o prolongamento do poder. E Roland Freisler, até o fim, parecia confortável em seu papel de executor oficial do regime. As sessões do Tribunal Popular, presididas por Roland Freisler, foram filmadas em detalhes. A intenção era clara: transformar os julgamentos em espetáculo, exibido nos cinemas da Alemanha, para mostrar ao povo que a justiça do Reich era rápida, implacável e ideologicamente convicta. Mas o que as câmeras captaram revelou algo ainda mais sombrio. Freisler não apenas julgava, ele performava. Alternava entre perguntas frias e calculadas e acessos de fúria, gritando, insultando, desestabilizando os réus.
Sua tática era psicológica e cruel: desarmar, humilhar e esmagar qualquer tentativa de defesa. Erwin von Witzleben, marechal de campo, herói de guerra, chegou ao tribunal com roupas velhas, desproporcionais e sem cinto, propositadamente. Tentando manter a dignidade, segurava as calças com as mãos. Freisler, em vez de se conter, o atacou com sarcasmo público. Seu velho imundo, por que continua mexendo nas calças? Mas Witzleben não se calou. Antes do veredito, deixou sua última frase: você pode nos entregar ao carrasco, mas em 3 meses, o povo indignado e atormentado vai responsabilizá-lo e arrastá-lo pelas ruas enlameadas. César von Hoffacker, figura da resistência francesa, enfrentou Freisler diretamente. Agora você se cala, Herr Freisler, porque hoje é a minha cabeça. Em 1 ano será a sua. Erich Feldgiebel, general condenado, respondeu com sarcasmo ao ouvir sua sentença. Então se apresse, senhor presidente, senão será o senhor quem será enforcado antes de nós. Ulrich Wilhelm, conde Schwerin von Schwanenfeld, debilitado e sem sequer gravata, ainda assim declarou sua motivação moral. Afirmou que resistia pelos muitos assassinatos cometidos na Alemanha e no exterior. Freisler, já sem argumentos, explodiu: você realmente é um pedaço de lixo desprezível. Essas cenas, captadas pelas lentes da propaganda nazista, acabaram se voltando contra o próprio regime. O que se queria vender como força e disciplina, o mundo passou a reconhecer como teatro de abuso e fanatismo. No total, mais de 7.000 pessoas foram presas em consequência da tentativa de assassinato de Hitler. Quase 5.000 delas foram executadas, entre elas von Witzleben, von Hoffacker, Schwerin von Schwanenfeld e Feldgiebel. Muitas vezes, as sentenças de morte eram cumpridas em menos de 2 horas após o veredicto. Sem possibilidade de apelação, sem defesa efetiva, a lei havia deixado de existir. Só restava o ritual da condenação. E no centro desse ritual estava Roland Freisler, juiz, voz e símbolo de um tribunal onde a justiça foi enterrada de pé. Fevereiro de 1945. A Alemanha estava em colapso. As cidades eram bombardeadas dia e noite. As tropas soviéticas avançavam pelo leste, enquanto os aliados pressionavam pelo oeste. O Terceiro Reich estava desmoronando. E naquele cenário de ruínas, a justiça que Roland Freisler tantas vezes corrompeu, enfim o alcançou. Na manhã de 3 de fevereiro, uma formação de bombardeiros das Forças Aéreas dos Estados Unidos sobrevoou Berlim com um dos ataques aéreos mais devastadores da guerra. Entre os alvos atingidos estavam a chancelaria do Reich, a sede da Gestapo, e também o Volksgerichtshof, o Tribunal Popular, onde Freisler presidia pessoalmente mais uma sessão, mesmo em pleno sábado. Com a sirene soando, o tribunal foi encerrado às pressas. Os prisioneiros foram levados ao abrigo antiaéreo, mas Freisler ficou para trás. Segundo alguns relatos, ele quis reunir pessoalmente os arquivos dos processos, talvez na tentativa de salvar documentos, ou manter o controle sobre os vereditos que ainda pretendia anunciar. Foi então que uma bomba atingiu o edifício. O impacto causou um desabamento parcial da estrutura interna. Uma coluna de pedra, solta com o tremor, desabou diretamente sobre Freisler, que estava curvado sobre seus papéis. A morte foi instantânea. Quando os escombros foram removidos, o corpo de Roland Freisler foi encontrado ainda segurando os documentos que tentava proteger. Mas essa não é a única versão. Um segundo relato, também amplamente divulgado, afirma que Freisler havia tentado correr em direção ao abrigo antiaéreo, mas foi atingido por um estilhaço de bomba do lado de fora do prédio. Ferido gravemente, teria sangrado até a morte sobre o pavimento, diante do mesmo tribunal onde tantas vezes sentenciou à morte, em questão de minutos. Mais de 2 décadas depois, Louise von Benda, esposa do general Alfred Jodl, contaria que estava trabalhando como voluntária no Hospital Lützow naquele mesmo dia e viu quando o corpo de Freisler foi levado para lá. Segundo ela, um dos funcionários do hospital olhou para o cadáver e disse com voz baixa: "É o veredito de Deus." Ninguém respondeu.
O silêncio dizia tudo. O corpo de Roland Freisler foi sepultado em Berlim, no túmulo da família de sua esposa. Seu nome não aparece na lápide. Nenhuma homenagem, nenhum epitáfio, nenhuma lembrança oficial. Assim terminou a vida do homem que transformou o direito em arma de terror, que gritou sentenças diante de câmeras, que fez da toga um palco e do julgamento um espetáculo. Seu eco cessou com os escombros. E se esse vídeo te tocou, compartilhe. Leve essa história adiante, porque lembrar também é uma forma de resistir. Chemische Erzeugung haben keine Ahnung von Chemie. Hätten Sie meine Knarre in die Hand genommen, wäre ich auf dumme Gedanken gekommen. Aber natürlich, Sie haben ja bestätigt, dass Sie KV sind.